O Bolsonaro está cada vez mais preocupado e também cada vez mais convencido que ele vai ser traído pelo Anderson Torres. Tem um cheiro de traição no ar com a possibilidade de um acordo de delação premiada. O que é muito óbvio, porque se você for pegar todos os crimes do Anderson Torres, ele pode pegar uma pena de quase 30 anos. E a situação dele fica pior a cada dia e mais coisa ainda está por vir. Então, mesmo ele falando para o Bolsonaro, para os filhos do Bolsonaro, que ele não tem a pretensão de fazer um acordo de delação premiada, o Bolsonaro está desconfiado porque parece que, na verdade, o Anderson Torres está fazendo uma ameaça. Eu, no lugar do Anderson Torres, faria, claro, uma delação premiada para evitar quase 30 anos de prisão. Mas no que você faria no lugar do Anderson Torres? Delataria ou não o Bolsonaro? Você acha que o Anderson Torres vai trair o Bolsonaro para atenuar a sua pena? Deixe o seu like se você quer ver o Bolsonaro com medo, desesperado e preso e se inscreva no canal. Para aqueles que não sabem o que está acontecendo com o Anderson Torres, a situação do ex-ministro do Bolsonaro, ela degringolou de vez. Tá indo de mal a pior, porque os crimes estão cada vez mais se avolumando e as contradições estão vindo também a galope. Se você já sabe o que aconteceu com o Anderson Torres, você pode pular para o próximo capítulo enquanto fazemos esse apanhado geral. Mas basicamente, o Anderson Torres ele caiu em contradição no caso da minuta golpista, o que não foi nada agradável para ele, porque ele precisa se livrar dessa história. Porque isso não é um batom na cueca, mas é um elemento a mais que complica a situação dele, Anderson Torres. E também foi descoberto todo um relatório de inteligência produzido pelo próprio Serviço de Inteligência do Ministério da Saúde com as principais localidades que o Lula teve mais votos do que o Bolsonaro no primeiro turno. E aí o Anderson Torres, junto com a Polícia Rodoviária Federal, que é a entidade, o órgão mais bolsonarizado, atuou para bloquear as vias de acesso, dificultando assim os votos dos apoiadores do Lula. Então foi um ataque muito forte à nossa república e, por consequência, à nossa democracia. Já tem muitos comentários sobre essa situação do Anderson Torres, link aqui no card. E aí, nós temos o Reinaldo Azevedo, colunista do UOL e também comentarista do Grupo Bandeirantes. Ele fez uma conta por cima dos potenciais crimes que o Anderson Torres possivelmente cometeu ou é suspeito de ter cometido. E pelas contas do Reinaldo Azevedo, o Anderson Torres poderia pegar 26 anos de prisão. 26 anos de prisão. É muita, mas muita coisa. Tá bom, vai, não pega tudo, mas vai sair com uma tornozeleirinha eletrônica. Tá? É uma situação muito complicada e nós também sabemos que ele está abalado com toda a prisão, porque ele está preso já faz aí um bom tempo. Tá? Ou pouco tempo, mas para quem está preso é sempre muito tempo. Então o que poderia acontecer? Uma delação premiada. Porque a delação premiada, como que ela funciona? Você sempre tem que delatar alguém que está hierarquicamente acima de você. Você não pode delatar alguém que está abaixo, porque não faz o mínimo sentido. Então, acima do Anderson Torres, somente o Bolsonaro, porque ele era o ministro. Tá? No caso da votação, tá? Porque no caso da votação é da minuta golpista, porque do 8 de janeiro, dos atos antidemocráticos bolsonaristas, quem era acima dele, no caso, era Ibanez Rocha, porque ele era secretário. Mas na época que ele era ministro, quem estava acima dele era o Bolsonaro. E é por esse motivo que o Bolsonaro ele tá morrendo de medo de uma possível delação do Anderson Torres, porque uma delação do Torres vai implicar impactos para o Bolsonaro. O Anderson Torres, segundo o colunista Thales Faria do UOL, não tem pretensões, pelo menos por agora, de fazer uma delação premiada contra o Bolsonaro. Porque ele é alguém muito próximo do Flávio e também do Eduardo. Do Carluccio não, né? Vai saber o motivo. Mas mesmo ele enviando recados por interlocutores para o Flávio e para o Eduardo, tanto o Bolsonaro quanto os dois, e aí a gente não sabe se o Carluxo também, mas tanto o Bolsonaro quanto os seus dois filhos, desconfiam fortemente que o Anderson Torres vai acabar aceitando o acordo de delação premiada e vai trair o Bolsonaro. Um desses motivos que fazem com que haja toda essa desconfiança foi que o Anderson Torres substituiu o advogado. O advogado que o Anderson Torres estava usando inicialmente era um advogado criminalista indicado pelo Flávio, era alguém próximo do Flávio.
Só que ele começou a fazer um distanciamento, mudando a sua linha de defesa, porque já tinha uma discussão inicial sobre qual seria o melhor argumento de defesa para ser utilizado. Ele começou a se distanciar do Bolsonaro para tentar se aproximar dos ministros do STF, para evitar qualquer tipo de animosidade ou até mesmo para construir um caminho para um acordo de delação premiada. O Thales Faria, do UOL, que tem algumas informações dos bastidores, ele listou 10 pontos que complicam em muito a situação jurídica do Anderson Torres. E o Bolsonaro e a família do Bolsonaro, claro, também sabem disso. Por conta de todos esses motivos, o Thales Faria acredita, ou pelo menos levanta a suspeita, tanto que ele faz essa pergunta, se esse recado do Anderson Torres, que ele não fará delação premiada, não tem intenção de fazer delação premiada, seria de fato um recado ou uma ameaça. O motivo do Anderson Torres estar ameaçando, ou o objetivo dele com essa ameaça, nós ainda não sabemos. Mas ele poderia ter ameaçado o Bolsonaro de tanto ficar falando, eu não vou delatar, eu não vou delatar. Porque quem não vai delatar, quem não vai fazer a coisa, não fica falando, né? Não fica alardeando, não tem que ficar reiterando essa posição. Mas tá estranho. E você vai colocar nos comentários se você acha que o Anderson Torres ameaçou ou não o Bolsonaro com a delação. Coloque nos comentários se você acha que é uma ameaça e, claro, se inscreva no canal. A situação do Anderson Torres de fato está muito ruim, porque ele caiu em várias contradições. A principal contradição foi com relação à minuta golpista, que você pode falar, mas não tem validade, é um papel apócrifo. Tá bom, tudo bem, eu concordo com você. Que era um documento não para aplicar um golpe, mas para decretar um estado de exceção ou um estado de intervenção somente no TSE, para romper, quebrar sigilos telefônicos e telemáticos de integrantes do TSE, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, para saber se tinha algum contato ali com a campanha do Lula. Esse foi o objetivo. Quando o papel foi descoberto, o Anderson Torres falou que ele recebeu pela secretária. Só que a secretária, em depoimento, negou, falou, eu não passei nada para ele. Isso é uma balela, então já tem uma contradição. Nós vamos saber quem está mentindo, quem está falando a verdade, quando a perícia com os fragmentos das digitais de fato for finalizada. Eu acho que até foi finalizada, mas nós não temos informações ainda a respeito desse assunto. E o assunto Anderson Torres tende a ficar ainda pior, porque o Flávio Dino, que agora é o ministro da Defesa, concedeu um bate-papo, trocou algumas mensagens com a jornalista Andréa Sadi do grupo O Globo. E ele disse para Andréa Sadi que o Anderson Torres está numa situação muito complicada, existem fortes indícios que sim, o Anderson Torres atuou para prejudicar a votação do Lula e as suspeitas são gravíssimas. Além disso, o Flávio Dino também falou que personagens ocultos do envolvimento do Anderson Torres ou de todos esses episódios ainda poderão surgir, ou seja, mais está por vir. E ele precisa ser punido, porque o que o Anderson Torres fez foi um ataque direto à República. E aí tem que saber se o Bolsonaro participou disso ou não, e possivelmente ele participou. Foi um ataque direto à República com consequências para a democracia. Porque quando o Anderson Torres faz uso de organizações públicas, como a Polícia Rodoviária Federal e como o próprio Ministério da Justiça, ele corrompe toda a origem dessas instituições. Ele acaba quebrando todos os códigos de ética, todos os valores, todos os pressupostos, que é servir ao povo. Porque algo que é republicano é algo que pertence ao povo. A república são as coisas públicas. Mas houve essa situação que corrompeu para prestigiar, privilegiar Bolsonaro. E aí o que acontece? Um ataque direto à população, que não existe nada mais público do que a população, do que o povo. Então o Anderson Torres usou a Polícia Rodoviária Federal para fazer um ataque direto às outras instituições republicanas, no caso, o TSE e todo o sistema de votos. E por conta disso você tem uma distorção na democracia, porque ao impedir que a população acabasse indo votar, você provoca ali uma incapacidade da população de exercer o seu direito. Por isso que aí você tem um consequente ataque à democracia. Mas, na verdade, foi um ataque à República com consequências à democracia. E sempre foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro, por exemplo, na época da pandemia, ele desarticulou todos os mecanismos de defesa ou de proteção. E aí o que acaba acontecendo?
Quando você destrói elementos republicanos ou elementos públicos como o SUS, os postos de saúde e afins, e toda essa rede de proteção, você acaba afetando, provocando uma anomia social, porque fica os mais fortes, os mais aptos, apenas podem acabar se expressando. E foi isso que aconteceu. Por que os votos do Lula foram mais prejudicados nas áreas mais pobres? Porque essas pessoas tinham acesso mais dificultado, tinham mais dificuldade para se locomover, para se dirigir. Aqueles que tinham maiores condições, moravam em áreas melhores, puderam ir votar com total tranquilidade. Então perceba que o uso do ataque à República e a destruição das instituições republicanas acabou, por consequência, afetando a democracia.